Olá, meus queridos alunos do terceiro ano da Escola Júlio Alenquer Fontinelli. Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês uma aula de matemática falando de razão entre duas grandezas e probabilidade. Noção de razão, né? Aqui é o professor Marciano e espero que tenhamos um bom desenvolvimento na aula. Tirem suas dúvidas, aproveitem bastante, ok? Bom, vamos começar aqui com o conceito de razão, que representa exatamente o quociente ou a chamada divisão entre duas grandezas numericamente não nulas, né? Grandezas que a gente chama aí de dois elementos que vão fazer a divisão entre si, certo? Dois números, que aí são chamados de grandezas numéricas. Um exemplo disso, a razão entre dois números A e B, como por exemplo B diferente de zero, né? Nessa ordem é o chamado quociente entre A e B. Quociente é a mesma coisa de divisão. Basta dividir o A por B, ok? Bom, nesse sentido a gente tem o número racional representado por fração, que a gente lê assim, ó, 1/2, né? Quando eu tenho a fração 1/2, eu leio como um número racional 1/2. Mas se eu for olhar para a razão, a representação fracionária disso, que é o mesmo meio, a leitura já não é a mesma. A leitura passa a ser chamada assim, ó, 1/2 ou 1 está para 2, certo? A gente lê assim, 1/2 ou 1 está para 2, ok? E aí uma nota aqui, que é uma chamada de atenção, a razão, o numerador é chamado de antecedente, essa parte que fica em cima é o chamado antecedente, e o denominador, que é o número de baixo, é chamado de consequente. É o antecedente e o consequente, ok? Só a título de informação. Continuando, um exemplo bem prático para a gente entender a noção de razão entre duas grandezas. Observe a altura da menina e relação à árvore. Olha a relação entre a altura da menina e a árvore. Bom, você tem a altura da menina aqui na figura, que é 1,20 m ou simplesmente 120 centímetros. E tem a altura da árvore aqui, que mede 300 centímetros, que é equivalente a 3 metros, né? Tudo em centímetro, mesma grandeza, tá vendo? Centímetro, centímetro. Então a ideia é que a gente faça essa relação entre as mesmas grandezas, né? Centímetro e centímetro. E aí a relação que nós vamos ter, comparando a altura da menina e a da árvore, a gente vai ter 120, que é a altura da menina, para 300, que é da árvore. Simplifica dois zeros. Que temos? Temos 12 para 30. A gente lê assim, né? 12 para 30, ou 12 está para 30. Em forma de razão, nós lemos assim. Aí você faz o seguinte, simplifica esses dois números aqui pelo mesmo denominador, que é fácil de verificar, que o 12 e o 30 são divisíveis por 6. Ambos são divisíveis por 6. E o resultado fica assim, ó, 12 dividido por 6 é 2, 30 dividido por 6 é 5. Então, a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 2 para 5. O que significa isso, professor, na verdade? É que cada 2 centímetros da menina correspondem a 5 centímetros da árvore. Em termos de razão, poderíamos falar que funciona dessa forma, certo? Então a razão é 2 para 5. Uma fraçãozinha mais reduzida, né? 2 para 5. Ok? Continuando. Bom, vamos aqui a algumas aplicações do conceito de razão. Essas aplicações, elas trazem para a gente alguma ideia de como se aplica a razão, né? Talvez até no cotidiano. Está aqui um probleminha bem básico. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. Os dois juntos somam 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Está para, isso é proporção, né? Isso é razão, um para o outro. Determine a idade do pai e a do filho, que é a idade de ambos. Então vamos ver aqui como é que funciona. Bom, ele diz que a razão entre a idade do pai, estou chamando de P a idade do pai e F a idade do filho. Razão entre a idade do pai e a do filho é a mesma razão de 7 para 2. Certo? São equivalentes. 7 está para 2, assim como a idade do pai está para a idade do filho. Ok? Continuando, nós temos aqui outra informação que foi dada.
que somando as duas idades, a do pai mais a do filho, esse valor equivale a 45 anos. Né? No comecinho aqui nós vimos isso. Então vamos caminhando. O que é que eu estou chamando de A? P sobre F. Porque, aliás, P sobre 7. Por que P sobre 7? Porque ele disse que a razão do pai está para a idade do filho, assim como o 7 está para 2. Então, a do pai para 7 e a do filho para 2. Então, pai está para 7 igual a um certo A. Estou chamando aqui, já que essa igualdade pode ser chamada de qualquer letra. E aí eu vou ter essa relação. Ó. Fazendo o extremo por meios aqui, se eu usar aqui meio por extremos, ó, numa proporção chamada teorema das proporções, aí eu tenho exatamente P igual a 7A. Ou P igual a 7 vezes A. Mesma coisa eu faço para cá. Ó. Filho, a idade do filho não é na razão como 7 para 2, do filho e do pai, então pronto, o filho está para 2 anos. Assim como o pai está para 7. Então, filho para 2 igual a A. Então eu estou chamando o mesmo A, porque é a mesma igualdade, ó. Certo? Aí quando eu vou trabalhar, o que que funciona? De novo, fazendo meio por extremos, eu tenho F igual a 2A. Certo? Mas lembre-se que aqui, ó, P mais F é igual a 45. Então eu vou pegar esse P, que é 7A, e somar com esse F, que é 2A. Vai ficar 7A mais 2A. Vai dar a mesma variável, né? Olha aqui. P mais F é 45. O que eu tenho? Que 7A mais 2A é igual a 45, como a gente viu lá no problema anterior. Então eu tenho 9A igual a 45, certo? Tirando o valor do A, 45 dividido por 9, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. 45 dividido por 9, tá certo? E aí nós vamos ter exatamente 5, né? 45 dividido por 9 é 5. E aí você tem A igual a 5. O que que funciona? Funciona assim, ó. O P não é 7 vezes o A? Então, 7 vezes 5, já que o A é 5, 35. Tá? A idade do pai, ó, 35 anos. E a do filho? 5 vezes A, né? 5 vezes 2. A do filho lá não era 5 vezes o A? 5 vezes 2 dá quanto? 10. Olha aí como somando os dois dá 45, ó. Certo? Então o pai tem 35 anos e o filho tem 10 anos. É assim que funciona, né? Fique bem atento que essas informações que a gente pode resolver problemas sobre razão, certo? Entre duas grandezas. Eu tenho aqui uma outra para você pensar. Isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem como é que calcula isso. Bem facinho, olha aqui, ó. Capacidade total de um reservatório é de 1000 litros. Em um dado instante, o reservatório contém 750 litros de água. Em determinado instante, 750 litros. Qual é a razão entre a quantidade que o reservatório contém nesse instante, 750 litros, e a sua capacidade total, 1000 litros? Ele quer a razão da quantidade que ele contém pela capacidade total. Então você vai fazer isso e vai me dizer qual é a razão entre essas duas grandezas, que são de mesma grandeza, né? Que é litros e aqui é litros, tá certo? Então responde aí e me dá um feedback dessa questãozinha aí, tá certo? Uma questãozinha básica sobre razão. Bom, nós vamos aqui para frente e falar um pouquinho ainda de razão, de um conceito chamado de probabilidade. Noções de probabilidade, que alguns de vocês, eu acredito que já tenham visto, né, falar. Bom, mas o que é probabilidade? A teoria das probabilidades, ela busca estimular ou estimar as chances, né? Estimula que a gente resolva problemas para exatamente problemas que ocorrem em determinado acontecimento, experimento, sei lá, certo? São chances de ocorrer um acontecimento, um determinado experimento, certo? Então a probabilidade vai estudar isso, né? E aí ela faz uma estimativa. É um ramo da matemática, probabilidade é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. O que eu chamo de fenômenos aleatórios? Fenômenos que acontecem sem o domínio, sem a condição de alguém burlar ou de alguém mexer. Acontece aleatoriamente. Algo que acontece aleatoriamente é ao acaso. Não pode ter modificações, tá certo? Então, essa é a probabilidade de tudo isso. O espaço amostral é o E.
é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então imagine que eu tenho um espaço amostral, são todas as possibilidades que o experimento dá condições para que ele exista, certo? Esse é o chamado espaço amostral, conjunto de todos os possíveis resultados. E o evento, a gente vai chamar de evento, qualquer subconjunto desse espaço amostral, um conjuntozinho pequeno que seja tirado desse espaço amostral é o chamado evento. Então, o que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular a probabilidade de um evento acontecer em determinado espaço amostral. É isso que nós queremos chamar de cálculo da probabilidade. Olha aqui, ó, se você vai entender. Um exemplo, lançar um dado e registrar os resultados. Isso é um espaço amostral. Como é que você lança um dado e registra o resultado? O espaço amostral vai dar o quê? Ó, um dado que nós falamos aqui é exatamente um elemento geométrico que tem 6 faces, né? Então ele é numerado de 1 a 6. Então as possibilidades de resultado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o chamado espaço amostral, que contém aí 6 elementos. Ó. Certo? 6 elementos. Aí quando eu digo assim, ocorrência de um número ímpar, eu estou tirando do espaço amostral um resultado que seja número ímpar. Tem possibilidade de sair número ímpar aqui? Tem. É o 1, o 3 e o 5. São os números ímpares, né? Então isso representa o evento. O evento A é exatamente você retirar número ímpar. Você quando lançar o dado, o resultado dá ímpar. Então tem possibilidade de sair o 1, de sair o 3, de sair o 5. Aqui tem 3 elementos, que é retirado do espaço amostral. Por isso que nós chamamos o evento A de um elemento de um subconjunto do espaço amostral, né? É um pequeno conjunto tirado de dentro do espaço amostral. Então, se o cara perguntar qual é a probabilidade de você lançar um dado e o resultado ser um número ímpar, vai ter aqui 3 possibilidades do total, que é 6. Ó. Teria que fazer a razão, que é o que nós chamamos de cálculo da probabilidade. O cálculo da probabilidade é exatamente fazer isso. Ó. É calcular a razão, né, a possibilidade de um experimento é dada por essa razão aqui. Ó. Você tira um evento de dentro de um espaço de possibilidade, que é o espaço amostral, e a razão entre esse número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral é chamada de probabilidade. Presta atenção. É a razão entre o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Lembre-se disso. Isso é o que nós chamamos de medida, cálculo da probabilidade de um evento. É uma razão entre o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Tá ok? Vamos para frente que nós temos um probleminha para resolver. Aplicaçãozinha de conceito de probabilidade, tá bom? Vamos ver esse exemplo 1 aqui. Ó. Lançamento de um dado perfeito. Qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Tem possibilidade de sair número maior que 4? Bom, quando tu vai lançar um dado, os resultados possíveis nós já vimos. É o espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos. É o número de elementos desse espaço amostral. Tem 6 elementos. Certo? Mas ele quer a probabilidade de sair um número maior que 4. Isso é o evento. Número maior que 4. Como é que fica esse evento? Um número maior que 4. Quem é que está aqui dentro do espaço amostral que apresenta um número maior que 4? É o 5 e o 6. São as duas possibilidades que eu tenho para esse evento. Ou sair um 5 ou sair um 6. Daí esse conjunto tem exatamente quantos elementos? 2. Então, qual é a probabilidade de sair um número maior que 4 num conjunto que tem 6 elementos, que é os lados de um dado? Então, são 2 elementos num conjunto que tem um total de 6. Então, como probabilidade é a razão entre o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, aí nós estamos usando aqui uma outra nomenclatura para espaço amostral, mas não modifica nada, que é o ômega, número de elementos do evento, do espaço amostral. Então, quantos elementos tem um evento? 2. Quantos elementos tem um espaço amostral? 6. Então, 2 para 6 é a razão. Só que aqui é simplificável, né? Você percebe que dá para simplificar por 2 numerador e por 2 denominador, pelo mesmo número, divisor comum chamado. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é 1 para 3, ou é 1 terço. Essa é a probabilidade de você lançar um dado e o resultado que sair ser um número maior que 4. Tá
certo? É 1/3, ok? Então é um exemplo 1, bacana. Vamos aqui a um exemplo 2, no lançamento simultâneo de duas moedas perfeitas, distinguíveis. Lembra que moeda tem duas faces, né? Nós vamos chamar uma de cara e a outra de coroa, né? Qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos duas caras? Bom, como é que a gente constrói o espaço amostral de lançar duas moedas? Bom, se eu disser que cara é o primeiro lançamento, aliás, que cara é uma face, que coroa é outra face, então eu posso, como eu estou lançando duas moedas, ó, primeiro lançamento das duas moedas pode ser que eu tenha cara na primeira e coroa na segunda. Estou chamando de coroa ou K, tá certo? Cara C e coroa ou K, para distinguir. Ou então eu tenho no segundo lançamento cara na primeira e cara na segunda, são diferentes, ó. Cara a cara ou coroa cara. Por que esse é diferente do primeiro? Porque aqui é cara sendo a primeira moeda e coroa sendo a segunda. Aqui é coroa na primeira e cara na segunda, são diferentes. Ou então o último que é coroa coroa. Então todas as possibilidades de lançamento de duas moedas estão aqui, ó. Dá um total de quantos lançamentos possíveis? 4 resultados diferentes. Número de elementos do espaço amostral 4. Eu tenho 4 possibilidades de resultados diferentes. Ó. Os possíveis resultados. Mas o evento quer exatamente pelo menos duas caras. Onde é que tem pelo menos duas caras aqui, pessoal? Pelo menos duas é ou tem uma ou tem duas. Né? Ter uma tem pelo menos duas. Né? Então tá aqui, ó. Então, cara, coroa, cara e coroa, cara. Então tem 3, certo? Então você tem 3 possibilidades de um total que é 4. Qual é a probabilidade desse evento? A probabilidade do evento ocorrer, número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. 3 para 4. Então 3 para 4 é a probabilidade de você lançar o dado e tirar pelo menos aí duas caras, tá certo? Então a probabilidade de 3 para 4. E aí eu chamo a atenção para vocês para pensar nessa nova questãozinha aqui, ó. Considere um experimento aleatório no lançamento de uma moeda perfeita. Calcule a probabilidade de sair cara. Tem como sair cara no lançamento de uma moeda? Bom, eu lancei duas. Tem cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. E para lançar só uma? Pode ser cara na primeira, coroa na segunda, né? Pronto, só são 2 lançamentos. Cara ou coroa. Então qual é a probabilidade de sair cara? Aí você vê quantas possibilidades tem de sair cara dentro do experimento que é o lançamento de uma moeda, só de uma moeda. Então pensa nisso aí e me dá a resposta nos próximos encontros, tá certo? Para vocês pensarem nessas questõezinhas aí. Tem 2 aí para vocês pensarem, uma de razão e outra de probabilidade, tá ok? Então agradeço aí a participação de vocês, a atenção. Aproveitem aí o nosso vídeo para colocar em prática algumas atividades que vamos cobrar de vocês e que tenham bons estudos. Aproveitem esse momento que ainda estamos vivendo de forma remota, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.